Pessoal, o próximo tema é atelectasia. Então, o conceito de atelectasia é redução parcial ou completa da inflação pulmonar. Então, diminuição de ar intrapulmonar, certo? Associada a um volume pulmonar reduzido. Então, diminuiu o ar do pulmão, diminuiu o volume pulmonar. Temos vários mecanismos de atelectasia, como por obstrução brônquica, por corpo estranho, lesão endobrônquica, plugs de secreção em pacientes intubados, por exemplo. A atelectasia compressiva, que é por compressão do pulmão, então o pulmão foi empurrado e aí fechou ali aqueles alvéolos, tá? Teve redução do volume pulmonar, como no derrame pleural, massa pulmonar, osteófitos, eventração, paralisia ou hérnia diafragmática. A atelectasia por retração, como no pneumotórax, na atelectasia pendente, por falta de surfactante ou atelectasia adesiva, como na síndrome da membrana hialina e na pneumonite actínica, tá? Pós-radioterapia, e por cicatrização ou fibrose, como sequela de tuberculose ou fibrose pulmonar idiopática. Então, o aspecto no raio-x, a gente vai ter vários sinais, né? O sinal mais fidedigno aí vai ser o deslocamento das fissuras interlobares. A atelectasia, ela pode ser subsegmentar, segmentar, lobar ou total, então do pulmão inteiro, que é quando a gente chama de colapso pulmonar, tá? Então, o tamanho vai depender do brônquio que foi acometido, por exemplo, né? Por exemplo, se for uma obstrução brônquia, se pegou o brônquio, um brônquio principal direito, por exemplo, eu posso ter um colapso pulmonar, pulmão direito, né? Agora, se pegou um bronco pequenininho ali, quase subpleural, vai dar uma atelectasia laminar pequenininha, tá? Então, deslocamento das fissuras interlobares, geralmente aparece como opacidade nitidamente definida, obscurecendo vasos, e a gente vai ter perda de volume, né? E aí, sinais indiretos de perda de volume podem ser deslocamento do diafragma, do hilo ou do mediastino, tá? Nem sempre todos estarão presentes. Aqui na imagem, então, a gente vê o deslocamento das fissuras, a gente vê o mediastino levemente desviado e a gente vê a traqueia também levemente desviada. Então, lembrem, vamos pensar assim, que a atelectasia puxa, tá? Então, o desvio do mediastino, da traqueia, vai ser tudo na direção da atelectasia, tá? Sempre puxando. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de colapso pulmonar. Então, a atelectasia pulmonar total, pulmão direito aqui aparece todo branco, e a gente tá vendo, nesse caso aqui foi por obstrução brônquia mesmo, do bronco principal direito, e a gente tá vendo o deslocamento da traqueia, né, para a direção da atelectasia, tá? E o pulmão esquerdo um pouco mais hiperexpandido, né, como achado compensatório mesmo da atelectasia. Aqui, a gente tá vendo, então, essa opacidade bem definida, certo? E com deslocamento da fissura, isso aqui é a fissura que subiu, tá? E nesse caso aqui, a atelectasia do lobo superior direito. Aqui é o aspecto na tomografia da atelectasia do lobo superior direito, aqui no plano axial, aqui no plano coronal, e aqui no plano coronal a gente consegue ver que tem uma lesão aqui endobronca, né, do bronco do lobo superior, tá? E associado à lesão aqui no brônquio, então tá obstruindo o brônquio, a gente tem a atelectasia, certo? Aqui, pessoal, a gente está vendo a radiografia e a tomografia do mesmo paciente e observem essa imagem aqui como se fosse um S invertido, que é chamado sinal do S de Golden. Nesse caso, então, a gente tem uma massa obstruindo aqui o brônquio, né, à direita, e a gente tem a atelectasia associada. Então, essa massa mais a atelectasia forma esse sinal aqui do S de Golden, tá? Como se fosse um S invertido aqui em cima. Isso aqui é a massa hilar e esse aqui é a opacidade da atelectasia. Aqui nesse caso, a gente também foi um mecanismo de obstrução brônquica,
e a gente tá vendo a atelectasia do lobo superior esquerdo com deslocamento da fissura, tá? Nessa imagem aqui, a gente tá vendo um leve borramento aqui do contorno, né, da silhueta cardíaca direita, podemos chamar de sinal da silhueta. Então, aqui tem uma opacidade com um borramento aqui da silhueta, e o que a gente vê bem no perfil é essa imagem aqui, que é um deslocamento das fissuras. Isso aqui é a atelectasia do lobo médio, tá? É difícil de ver, né, mas o aspecto é típico. A gente vai ver direitinho só no perfil, pelo raio-x. Nesses exemplos aqui, a gente tem radiografia e tomografia mostrando atelectasias laminares, né? Então, essa atelectasia laminar, essa área focal de atelectasia, que pode ter configuração linear ou discoide, que vai ser mais bem caracterizada na tomografia mesmo, tá? E aí, quase sempre vai se estender assim até a pleura, geralmente horizontal, tá? Então, no raio-x são essas linhas aqui mais fortes, e na tomografia a gente vê que são atelectasias subsegmentares, tá? Ou laminares. Essas laminares é assim, quando é só uma linhazinha. Então, muitas vezes estão associadas a condições que diminuem a incursão diafragmática, como cirurgia intraabdominal, doença inflamatória da pleura, tá? E aí diminui a incursão diafragmática, então, tanto que o pulmão está se expandindo e faz aquelas pequenas atelectasias, né? São atelectasias laminares. Geralmente assintomática, não tem problema nenhum. Já aqui, pessoal, a gente tem uma massa pulmonar que tem um espessamento pleural associado, que também tem outra área de espessamento pleural, que tem como característica a convergência das estruturas broncovasculares, tá? Adjacentes, que chama sinal da cauda de cometa. Então, essa opacidade aí focal, arredondada ou oval, é para onde convergem estruturas broncovasculares, tá? Nesse caso aqui, o nome é atelectasia redonda. É o diagnóstico diferencial com neoplasia, obviamente, mas a gente tem associação com exposição ocupacional ao amianto ou asbesto, tá? Então, a asbestose. Então, a gente tem essas placas pleurais, espessamento pleural e a massa e esse sinal aqui das estruturas broncovasculares convergindo para a massa, certo? É atelectasia redonda. Nesse caso aqui, a gente está vendo no raio-x uma imagem que parece uma massa pleural, né? E aí foi feita, claro, uma tomografia para complementação diagnóstica. E na tomografia foi visto, então, o sinal da cauda de cometa, né? Isso aqui é diferente de um nódulo espiculado, tá? Então, são as estruturas mesmo broncovasculares convergindo. Então, nesse caso, é como se a pleura tivesse espessado, tem um espessamento pleural aqui, como se a pleura tivesse espessado e aí o pulmão adjacente a essa pleura tivesse se contraído, tá? E aí a atelectasia fica com esse aspecto arredondado. É claro que é diagnóstico diferencial de neoplasia, né? Então tem que ver se tem história positiva, pode ser feito acompanhamento e se tiver estabilidade, né? Confirma essa hipótese de atelectasia redonda, que a atelectasia redonda é uma lesão benigna e que não vai ficar crescendo nem aumentando, tá? Então, claro que depende do contexto, né, a conduta que vai ser tomada. Nesse caso aqui, olha o tamanho da lesão, também sinal da cauda de cometa, então essas estruturas aqui broncovasculares convergindo para a massa, espessamento pleural, e a lesão ficou estável em 2 anos de acompanhamento, tá? Então, fechou o diagnóstico, tinha história positiva, sinal da cauda de cometa e estabilidade. Era atelectasia redonda mesmo, certo? E aí a gente vai passar para o próximo e último tópico, que é de padrões intersticiais fundamentais. Lembrando, gente, que podem ocorrer combinações, tá? Dos padrões alveolar e intersticial, como por exemplo, o edema agudo de pulmão, né? Que a gente vai ter o espessamento septal e opacidades alveolares, certo? Então, um padrão não exclui o outro.
mas a gente sempre procura ver qual padrão está predominando, tá? Para a gente pensar em diagnóstico diferencial. Então, vamos lá. Para a gente começar, lembrar da anatomia do lóbulo secundário, já falei várias vezes para vocês, mas a anatomia é essencial para a compreensão da tomografia, tá? Então, o lóbulo secundário é a unidade anatômica básica da estrutura e função pulmonar, menor unidade pulmonar, né, que é cercada por septos de tecido conjuntivo, mede cerca de 1 a 2 centímetros, e a gente vai ter, passando aqui no meio, bronquíolo terminal e a artéria centrolobular, tá? As veias correm nos septos e os linfáticos também, sendo que a gente vai ter uma rede linfática central também, tá? Então, os padrões radiológicos principais na doença pulmonar intersticial são estes aqui: septal, reticular, retículo nodular, cístico, nodular e atenuação em vidro fosco. Então, o interstício é tudo que está sustentando o parênquima, tá? Então, parede dos brônquios, septos, feixe broncovascular, certo? O aspecto mais típico, então, da doença pulmonar intersticial é o aspecto de linhas confluentes, como em tela de galinheiro, que são as opacidades reticulares, que vão ser mais bem avaliados pela tomografia, tá? Então, os padrões intersticiais é basicamente TC mesmo, ok? A gente vai dar continuidade, então, na parte 3 da aula.